Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Alves, sou residente do terceiro ano de neurocirurgia do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Anderson Bastos e da doutora Cristiele Correia, presidente e vice-presidente da Liga de Neurocirurgia da Universidade de Iguaçu, aqui de Itaperuna. Sinto-me profundamente lisonjeado por falar de um tema tão relevante como é o acidente vascular cerebral. E eu vou falar para vocês um pouco sobre o AVC isquêmico, do manejo pré-hospitalar à reabilitação funcional do paciente. Então, vamos lá. E ressalto que não há qualquer conflito de interesse nessa minha apresentação. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui hoje, sem dúvida nenhuma, seria essa mensagem. O sucesso no manejo do acidente vascular cerebral isquêmico dependerá de uma abordagem multidisciplinar, rápida, bem organizada e a partir de protocolos muito bem estabelecidos. Generalidades. Bom, o conceito de AVC isquêmico. De AVC, de uma forma geral, podemos conceituar o AVC como uma síndrome clínica de instalação súbita, caracterizada majoritariamente como um déficit focal do sistema nervoso central, de etiologia unicamente vascular, seja ela isquêmica ou hemorrágica. 80% dos AVCs são de origem isquêmica, e é sobre eles que nós falaremos agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a segunda causa global de morte, quase 10% do total de óbitos no mundo, dos quais cerca de 90% acontecem em países de baixa e de média renda. É, sem dúvida nenhuma, a doença que mais incapacita no planeta, não sendo somente um problema de saúde pública, mas tendo também um forte impacto socioeconômico. No Brasil, existem poucos dados sobre a epidemiologia do AVC. Entretanto, após décadas como primeira causa de morte no nosso país, desde 2012, o AVC passou a ser a segunda principal causa, ultrapassado pelas síndromes coronarianas. A incidência de AVC, ela aumenta com a idade, sendo que cerca de 2/3 dos casos ocorrem em pessoas com mais de 65 anos. Então, ela tem uma incidência maior em idosos. Ela é mais comum em homens do que em mulheres, sendo maior também o número de casos em negros do que em brancos. Os fatores de risco do AVC isquêmico, eles são divididos em fatores ditos não modificáveis e fatores modificáveis. Dos fatores não modificáveis, nós temos a idade avançada como um fator de risco, a raça negra é mais comum nas pessoas de raça negra do que as pessoas de outra raça, o sexo mais comum em homens do que em mulheres, o baixo peso ao nascer e, claro, uma história familiar de acidente vascular cerebral isquêmico ou de ataque isquêmico transitório. Dos fatores de risco dito modificáveis, nós temos a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a fibrilação atrial, a estenose de carótida assintomática, principalmente quando essa estenose é maior do que 50%, 60% de obstrução, insuficiência cardíaca congestiva, tabagismo, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, terapia de reposição hormonal e uso de anticoncepcional oral. A etiologia do AVC isquêmico, para nós descrevermos a etiologia do AVC isquêmico, nós utilizamos a chamada classificação de Tost, que divide o AVC isquêmico em 5 tipos. O acidente vascular cerebral, de uma forma geral, ele é dividido em 2 tipos, basicamente, antes de mais nada. Ele é do tipo isquêmico, 80% dos casos, e do tipo hemorrágico, 20% dos casos. Sendo que, do tipo hemorrágico, nós temos a hemorragia intraparenquimatosa, que corresponde a 15% dos casos, e a hemorragia subaracnoideia espontânea, que corresponde a 5% dos casos. Dos AVCs isquêmicos, nós temos o chamado
doença cerebrovascular aterosclerótica, ou AVC aterotrombótico, que é mais prevalente em idosos, atinge a circulação carotídea e o sistema vértebro-basilar. O paciente vai ter um comprometimento, principalmente do ponto de vista cortical, o tronco cerebral, o cerebelo também podem ser envolvidos, e geralmente o paciente vai ter uma história prévia de AIT ou AVC isquêmico no mesmo território do atual. Corresponde a 20% do total de casos de AVC isquêmico. Nós temos também as chamadas doenças das artérias penetrantes ou infarto lacunar, são os infartos da profundidade do cérebro, são pequenas lesões isquêmicas, geralmente acometendo os núcleos da base, a maioria é assintomática, por isso que eles são chamados de infartos silenciosos, geralmente acometem as artérias lentículo-estriadas, as artérias penetrantes dos núcleos da base, e pode com o tempo levar a uma demência do tipo vascular, corresponde a 25% do total dos AVCs isquêmicos. Nós temos também o AVC por embolia cardíaca ou AVC cardioembólico, é o de pior prognóstico de todos eles. Do tipo isquêmico é o de pior prognóstico. O quadro clínico ele é geralmente súbito e esse AVC ele pode simular a clínica de um AVC hemorrágico. O paciente pode apresentar rebaixamento do nível de consciência, cefaleia, vômitos e até mesmo crise convulsiva. O principal fator de risco é a fibrilação atrial, porém o forame oval patente também é um importante fator de risco, porque ele leva àquela chamada isquemia paradoxal. Ele também corresponde a cerca de 20% do total de AVCs isquêmicos. Nós temos também os chamados AVCs de causas não usuais, secções, arterites, enxaqueca, o vasoespasmo da HSA aneurismática, abuso de drogas, principalmente cocaína. E, por último, o chamado AVC criptogênico ou de causa indeterminada. O paciente não apresenta fator de risco, a gente revira o paciente por inteiro e não acha a causa. Nós chamamos esse AVC de AVC criptogênico. Pode corresponder até 30% dos casos. Bom, a abordagem pré-hospitalar. O AVC ele é uma síndrome clínica marcada por 4 características principais. E reconhecer essas características, muitas vezes, é um desafio na abordagem pré-hospitalar. A primeira característica do AVC é que ele apresenta um início súbito. Essa é a principal característica do AVC, o início súbito dos sintomas, que é documentado pela história clínica. A segunda característica é que ele tem um envolvimento focal do sistema nervoso central. O paciente vai apresentar uma hemiparesia, vai apresentar uma disartria, vai apresentar uma afasia. É um envolvimento focal do sistema nervoso central. A terceira característica é que ele tem uma ausência de resolução rápida ou até mesmo ele apresenta uma evolução dos sintomas. E a quarta e última característica é que ele é de etiologia vascular. E essa etiologia ela pode ser inferida pela idade do paciente, quanto mais velho, maior a chance desse paciente ser vasculopata, do início súbito, dos fatores de risco e, claro, confirmados pela imagem. Então, o reconhecimento do AVC, ele é um fator limitante para o seu tratamento. Mesmo em uma rede de saúde pública bem estruturada e equipada, não teremos sucesso em tratar as doenças cerebrovasculares se não houver um pronto reconhecimento de um AVC agudo, especialmente pela população leiga. Assim sendo, esforços de educação pública têm sido feitos para o reconhecimento desse AVC. E uma das mais conhecidas é referente ao acrônimo SAMU, que é uma variação da escala de Cincinnati, que significa sorria, abrace, música e urgente. As iniciais do SAMU. Sorria. Você pede o paciente com AVC, ele poderá ter um sorriso desviado por paresia facial. Você pede o paciente para sorrir e ele tem um sorriso torto. É um sorriso desviado por causa da paresia facial. Abrace. O paciente com AVC ele poderá ter uma queda de um braço ao simular, né, um abraço.
Música. Ao tentar cantar uma música, um paciente poderá ter dificuldade para falar. E urgente ou urgência, né? Caso apareça um desses sinais, nós devemos ligar para o sistema, o SAMU, imediatamente, ou levar a esse paciente imediatamente para uma unidade de referência. Hora do início dos sintomas. Sem dúvida nenhuma, é a informação mais importante. E por quê? Porque ela é o divisor de águas para a hierarquização da regulação do caso. Tá bom, e se eu não souber o horário? Caso não seja possível precisar o horário correto, o horário dito deverá ser aquele em que o paciente foi visto bem pela última vez. E todas as diretrizes sobre trombólise no AVC agudo apontam para a necessidade da obtenção de um consentimento do paciente ou do familiar. O mesmo vale para quaisquer procedimentos realizados durante a internação. Então, é papel do atendimento pré-hospitalar o encaminhamento de um acompanhante do paciente, preferencialmente um familiar, para o serviço de emergência. Suporte de vida do AVC. Bom, o paciente com AVC, ele precisa receber imediatamente monitorização da pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria de pulso e um acesso venoso periférico. Intubação endotraqueal fica a critério da escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8 é a indicação de intubação orotraqueal. O objetivo principal do suporte ventilatório em pacientes com AVC é de manter uma saturação de oxigênio adequada. A administração de oxigênio está indicada quando a saturação estiver menor do que 92%, 94%. E o comportamento da pressão arterial durante a fase aguda do AVC é certamente um dos grandes desafios do tratamento e do manejo clínico dessa doença, uma vez que a redução brusca da PA pode determinar um aumento da área de isquemia e piorar o prognóstico desses pacientes. A avaliação da glicemia capilar também é um componente essencial na abordagem pré-hospitalar. A hipoglicemia é um diagnóstico diferencial importante. Muitas vezes, meus colegas residentes, nós já fomos chamados na unidade de pronto atendimento para avaliarmos um possível AVC isquêmico e, na verdade, o paciente estava num quadro de hipoglicemia. Nós fazíamos a glicose hipertônica, o paciente retornava às funções neurológicas normais. Então, a hipoglicemia, ela é, sim, um dos simuladores mais comuns do acidente vascular cerebral isquêmico. O alvo, então, deve ser o paciente normoglicêmico, deve-se tratar agressivamente a hipoglicemia e usar insulina subcutânea no caso de hiperglicemias, principalmente quando a glicemia estiver acima de 180 mg por decilitro. E a trombólise? Por que eu interroguei a trombólise aqui? Deve-se atentar que todo paciente com AVC, ele é um potencial candidato a trombólise. Assim sendo, medidas invasivas, tipo sondagem vesical de demora, sondagem nasogástrica, punção venosa profunda, devem ser seriamente evitadas. Aliás, a janela trombolítica, né, de 4 horas e meia, é o fator isoladamente mais importante na decisão da regulação do paciente. Pacientes potencialmente candidatos ao tratamento trombolítico devem ser encaminhados imediatamente para centros capacitados para tal. Neuroimagem na fase aguda do AVC isquêmico. Bom, o exame de neuroimagem ele é indispensável para a diferenciação do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. Muito embora a literatura ela fale acerca de alguns sinais e sintomas que sugerem mais uma etiologia isquêmica ou uma etiologia hemorrágica, nenhum desses sinais ou sintomas apresentam uma confiabilidade, uma segurança para que eu diagnostique um AVC isquêmico simplesmente pelos critérios clínicos. Portanto, eu preciso de um exame de neuroimagem para diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico. E a tomografia computadorizada, ela é, sem dúvida, a modalidade mais utilizada por se tratar de um método amplamente disponível, rápido, fácil, menos dispendioso do que outros exames de imagem. Contrapartida, a imagem por ressonância, em especial a ponderada em difusão,
DWI, ela oferece mais sensibilidade e especificidade da isquemia cerebral aguda precoce. Uma maneira da gente efetuar uma avaliação da neuroimagem no manejo do paciente com AVC isquêmico agudo é orientada por 4 alvos, os chamados 4 Ps: parênquima, pipes, perfusão e penumbra. Bom, parênquima. Parênquima é a avaliação de sinais precoces de infarto, afastar a hemorragia intracraniana ou excluir causas não vasculares. Nesse caso, a tomografia de crânio sem contraste apresenta excelente sensibilidade e especificidade na identificação de hemorragia intracraniana. Estudos demonstram que ela pode mostrar já achados precoces de isquemia entre 3 e 6 horas do ictus vascular. Porém, em até 60% dos casos, nesse intervalo de tempo, a tomografia de crânio pode ser normal em um paciente com AVC isquêmico. Na imagem, a gente vê a evolução de um paciente com injúria vascular isquêmica, do A para o C. Nós vemos que ele foi marcado, né? No C já foi marcada ali a região território da artéria cerebral média. A gente já vê que na tomografia, na imagem A, a gente vê talvez algum edema ali citotóxico na região onde houve injúria vascular, mas nada de tão claro que a gente possa afirmar categoricamente que seja uma tomografia alterada. O ASPETS. O ASPETS ele é uma alternativa importante para mensurar a extensão da isquemia. Ele utiliza um sistema de score baseado em 10 regiões de distribuição da artéria cerebral média, 6 regiões corticais, que vão de M1, né, a M6, e também os núcleos da base, o núcleo caudado, cápsula interna, córtex da ínsula e o núcleo lentiforme. Cada região afetada, ela perde um ponto inicial de 10, ou seja, então, quanto maior a região afetada, menor o score e, claro, pior o prognóstico desse paciente. Pipes. Pipes, o significado em português é canos e remonta à análise da circulação intra- e extracraniana na busca de oclusões vasculares evidentes. Na primeira imagem aqui, nós conseguimos ver um trombo agudo em um vaso intracraniano, né, onde apresenta uma alta atenuação, né, na tomografia de crânio sem contraste, chamado sinal do vaso hiperdenso, ou sinal da artéria cerebral média hiperdensa, ou sinal do cordão. Apresenta uma alta especificidade para acidente vascular cerebral isquêmico, porém uma baixa sensibilidade. Na segunda imagem, nós já vemos também um outro sinal chamado de sinal do ponto, que corresponde a uma hiperdensidade puntiforme localizada na fissura silviana e representa um trombo ou um coágulo no interior dos segmentos M2, M3 da artéria cerebral média e também possui uma alta especificidade, mas uma baixa sensibilidade. A angiotomografia. Após a avaliação dos vasos com TC sem contraste, é mandatória a realização de uma avaliação da circulação arterial intra- e extracraniana através de uma angiografia por tomografia computadorizada. No AVC isquêmico, o prognóstico depende diretamente do local da oclusão vascular intracraniana e do grau de circulação, claro, e do grau de circulação colateral que esse paciente apresenta, principalmente circulação colateral leptomeníngea, para suprir o território que é acometido. Na imagem aqui, nós vemos uma angiotomografia com contraste, subtração óssea, uma reconstrução coronal na imagem B, né? A imagem B, e também uma reconstrução em 3D, né? Uma tomografia em reconstrução em 3D volumétrica. Todas as reconstruções elas são feitas a partir do arco aórtico e vão até a calota craniana com contraste. Perfusão. A perfusão, ela infere a apreciação do estado perfuncional cerebral, né? Representando basicamente pelos parâmetros ditos aí.
de volume e fluxo sanguíneo cerebral e do tempo de relação entre a impregnação pelos agentes em contraste. A perfusão pela tomografia computadorizada, ela permite avaliação qualitativa e quantitativa do volume sanguíneo cerebral, né, o chamado CBV, do fluxo sanguíneo cerebral, CBF, do tempo médio de chegada de sangue arterial e saída de sangue venoso, o MTT, e do tempo de pico, chamado TTP, que nada mais é do que a concentração máxima de contraste na área de interesse. Além disso, ela é mais disponível e rápida do que outros métodos de imagem. Nessa imagem aqui, nós vemos um mapa de perfusão por tomografia computadorizada, mostrando uma hipoperfusão no território da artéria cerebral média esquerda, evidenciada aqui pelas áreas em azul e roxo, né, do fluxo sanguíneo, do volume sanguíneo cerebral, e também vermelhas no MTT, que é a diferença entre a chegada de sangue arterial e a saída de sangue venoso. Essas regiões que aparecem com fluxo bastante diminuído, estão em roxo, sugerem já o tecido infartado. Esse tecido aqui já está perdido, né? Menor do que a área total de hipoperfusão, a qual é facilmente evidenciada pelo MTT, né, que está em vermelho. A diferença entre essas duas áreas aqui é a região chamada de região de penumbra, que é a área de interesse, né, a nossa área de tratamento, é o nosso tratamento-alvo no AVC isquêmico. Penumbra. Penumbra, então, ela é a avaliação do tecido isquêmico que é potencialmente viável, é meu alvo terapêutico, né? Porém, se eu não fizer nada para que eu restaure essa penumbra, sem a recanalização da trombólise intravascular, com certeza essa área de penumbra também será infartada. Em pacientes sem mecanismos de reperfusão, o core isquêmico, né, ele se expande nas primeiras 24, 48 horas após o ictus vascular obstrutivo. Mismatch clínica e imagem, trombólise até 6 horas. Por que eu interroguei isso aqui? Apesar de limitadas, as evidências para o tratamento com trombólise entre 4 horas e meia e 6 horas indicam efetividade em alguns pacientes e pacientes selecionados. Um dos preditores de tecido em risco mais utilizado é o denominado Mismatch clínica imagem, que corresponde a pacientes com AVC isquêmico, com NIH alto, acima de 8, e pouca extensão de lesão na tomografia ou na ressonância, porque isso infere que esses pacientes eles apresentam uma grande área de penumbra e eles poderiam ser um subgrupo que se beneficiaria de uma trombólise estendida, acima de 4 horas e meia, em até 6 horas, do ictus vascular. Porém, o mismatch DWI-PWI, mismatch de fusão-perfusão, feito pela ressonância magnética, é o melhor indicador de área de tecido potencialmente viável. Nesse cenário, 3 padrões de comparação entre DWI e PWI podem ocorrer. Se a lesão ela é maior no PWI do que no DWI, isso é típico de oclusão de grandes vasos. Isso mostra que tem, então, uma grande área de penumbra. Se a lesão é do mesmo tamanho DWI e PWI, significa tecido infartado irreversível e não há área de penumbra. Agora, se a lesão ela é menor na PWI do que na DWI, ou somente existe DWI, significa reperfusão precoce do tecido isquêmico e o tamanho da lesão que apareceu na difusão, ele não vai se alterar mais, esse tecido já foi perdido. Na imagem aqui, a gente vê um mismatch perfusão-difusão, em que identifica-se mais do que 25% entre volume DWI e PWI. Esse paciente, ele é um paciente que pode ser eleito para uma trombólise em até 6 horas. Geralmente, esse valor ele é acima de 20%. Quando tem essa diferença acima de 20%, esses pacientes eles podem ser eleitos para trombólise mesmo após 4 horas e meia. Vamos lá, escala NIH. NIH Stroke Scale. O NIH ele é uma escala padrão, ele é uma escala validada, segura e quantitativa da severidade e da magnitude do déficit neurológico após o acidente vascular cerebral. Ela foi desenvolvida também na Universidade de Cincinnati.
Essa escala ela baseia em 11 itens do exame neurológico que são comumente afetados pelo acidente vascular cerebral, sendo eles o nível de consciência, desvio ocular, paresia facial, fala, negligência, extinção, função motora, sensitiva e ataxia. São esses 11 os itens do exame neurológico que são feitos pelo NIH. Ele foi desenvolvido para ser uma aplicação rápida, objetiva, em torno de 5 a 8 minutos, no contexto do tratamento de pacientes com AVC isquêmico agudo. E o NIH ele pode ter uma pontuação que varia de 0, ou seja, um paciente sem evidência de déficit neurológico, pela esfera testada na escala, a 42, ou seja, um paciente em um coma irresponsivo. Interessante é que o treinamento da escala tem se mostrado importante, né, para assegurar a sua confiabilidade e reprodutibilidade. Assim sendo, há um treinamento e uma certificação que pode ser obtidos online através do site que eu estou disponibilizando para vocês aí, strokeassociation.org/NIH. Aqui nós vemos um exemplar da escala, né, para obtenção do valor. Bom, trombólise intravenosa. A existência da penumbra e o efeito biológico da reperfusão estão na base da busca por terapias de recanalização capazes de reverter o processo isquêmico. E a primeira estratégia de recanalização a ser amplamente testada foi, sem dúvida nenhuma, o uso de trombolítico. Entretanto, ele apresenta uma série de inclusões e exclusões. E o médico ele tem que estar atento a esses critérios para que ele não faça mais mal do que bem para o paciente. Os critérios de inclusão são o seguinte: diagnóstico clínico de AVC isquêmico agudo, em qualquer território arterial, persistência do déficit neurológico, uma TC de crânio sem contraste, sem evidência de hemorragia, início dos sintomas em menos de 4 horas e meia, um NIH inicial maior do que 4, exceto em casos que o paciente ele apresenta uma afasia. Entretanto, hoje, a tendência é ser um pouco mais agressivo, tá? Até NIHs mais baixos do que 4, geralmente tem se feito em pacientes selecionados, tem se feito já a trombólise intravenosa, e um aspect score maior ou igual a 7, que denota que a área de isquemia que esse paciente apresenta é de menos de 1/3 do suprimento da artéria cerebral média. Os critérios de exclusão. Início dos sintomas acima de 4 horas e meia ou de horário desconhecido, hemorragia intracraniana prévia ou história de má formação arteriovenosa ou aneurisma cerebral, neoplasia intracraniana maligna, AVC isquêmico ou infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, função recente em um vaso não compressivo, sangramento ativo nos últimos 21 dias, exceto se esse sangramento for de origem, né, menstrual, coagulopatias, plaquetas abaixo de 100.000, uso de heparina nas últimas 48 horas e o INR maior do que 1,5. Traumatismo crânioencefálico nos últimos 3 meses e uma cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias e um NIH acima de 25. Geralmente são os critérios de exclusão para trombólise intravenosa. As contraindicações relativas: uma hipertensão acima de 185 por 110 milímetros de mercúrio, demência ou outras patologias intratáveis, gravidez ou puerpério, e os fatores de risco para uma transformação hemorrágica, né? Um AVC prévio, um NIH acima de 22, uma glicemia capilar acima de 400 miligramas por decilitro, uso de drogas, principalmente cocaína, e insuficiência renal. Então, como que é feita a trombólise intravenosa? Geralmente, a dose, a medicação que nós utilizamos é a alteplase, né, que é o ativador de plasminogênio tecidual recombinante. A dose é de 0,9 miligramas por quilo de peso, ou seja, 90% do peso do paciente em miligramas, né, onde a dose máxima é de 90 miligramas.
com administração de 10% em bolos e o restante em bomba de infusão por 60 minutos. O paciente ele deve ser monitorizado continuamente, ao menos durante as primeiras 24 horas, com reavaliação neurológica a cada 15 minutos durante a infusão da medicação, 30 minutos nas primeiras 6 horas e a cada hora durante as primeiras 24 horas. Deve haver um controle rigoroso da pressão arterial e, se necessário, o uso de antihipertensivo deve ser feito se a PA não mantiver abaixo de 180 por 105. Mas, geralmente, quando nós utilizamos o trombolítico, na maioria dos pacientes, a pressão ela tende a ter uma queda. Trombectomia mecânica no AVC isquêmico. Bom, a infusão endovenosa de RTPA mais a trombectomia mecânica por stents Trivers é o tratamento padrão ouro para pacientes com AVC isquêmico por oclusões de grandes vasos dentro das primeiras 6 horas, 6 a 8 horas do início do sintoma. A principal indicação, a recanalização endovascular do AVC isquêmico é a oclusão de vasos calibrosos, de grandes vasos. Quando eu digo grandes vasos, eu estou me referindo à artéria vertebral, artéria basilar, artéria carótida interna e segmentos A1 da artéria cerebral anterior, M1 e M2 da artéria cerebral média e P1 da artéria cerebral posterior, caso estes não sejam segmentos hipoplásmicos, né, com ictus de 6 a 8 horas. A manipulação endovascular de oclusões de segmentos arteriais mais distais do que esses que eu disse anteriormente, ou de segmentos hipoplásicos, pode aumentar o risco de complicações. Portanto, ainda não deve ser indicada de forma rotineira no tratamento do AVC isquêmico agudo. Para essas oclusões, pode-se realizar a chamada trombólise intraarterial, né, com o uso de RTPA e auxílio de microguia e microcatéter para fragmentação do trombo. Entretanto, a trombólise intraarterial ainda não se mostrou superior à trombólise intravenosa em termos de resultados. Bom, a técnica ela pode ser realizada sob anestesia local, sedação consciente ou anestesia geral e ventilação mecânica. O acesso endovascular ele é obtido por punção da artéria femoral comum pela técnica de Selden. E, além desta, outras artérias podem também ser cateterizadas, em algumas situações especiais, como a artéria radial, a artéria braquial, ou mesmo até a carótida comum. Após o acesso, então, é realizada a angiografia. A aplicação de microcatéteres, microguias e microbalões podem ser vistos como técnicas mecânicas de fragmentação do trombo. Os dispositivos que nós temos acesso mais comumente, né, atualmente, entre os dispositivos, nós temos esses 3 tipos, né, o chamado sistema de tromboaspiração, onde o dispositivo Penumbra aí é um dos mais famosos do grupo, caracteriza-se por um microcatéter de aspiração e um microguia conectados a um sistema vácuo, né, que permitem a aspiração de trombos sanguíneos. O chamado sistema de coil retriever, né, onde tem o Mercy, né, é um dos representantes do grupo, que é a passagem de uma mola ou de um coil, né, seguida de sua retirada, da retirada do trombo por arrasto. Eu transfixo o trombo com um coil e arrasto esse trombo, retiro esse trombo, arrastando-o. Esse sistema já está ficando um pouco para trás em termos de tecnologia do que os outros dois, né, o sistema de tromboaspiração e o stent retrievers. Geralmente esses sistemas eles estão mais avançados, são mais usuais do que o de coil retriever. E o sistema stent retrievers, onde nós temos um dos grandes representantes Solitaire, onde são abertos no interior do trombo, né, e permite o restabelecimento parcial da circulação colateral. O stent ele é passado, ele é aberto no interior do trombo, espera-se de 3 a 5 minutos e a circulação ela é restabelecida e o trombo é trazido preso, né, em sua malha metálica.
Bom, aqui um exemplo para vocês de como funciona a trombectomia mecânica com o dispositivo Penumbra. Então, vamos lá. O paciente, ele é portador de um trombo, né, localizado na artéria cerebral média esquerda. Assim é feito, né, a cateterização da artéria femoral comum via técnica de Seldinger, implantado uma bainha, pode ser curta ou longa, a depender da experiência de cada serviço, né? O fio guia e o catéter guia, né, que são menores. Esse e o catéter de acesso são levados até o arco aórtico, vocês vão verem aí daqui a pouco. Ali nós temos o fio guia, o catéter guia e o catéter de acesso sendo levados até o arco aórtico. Depois o catéter e o fio guia, o catéter guia e o fio guia cateterizam a artéria carótida comum esquerda. E depois é levado o catéter de acesso, né, para dar uma estabilizada. Cateterizou a artéria carótida comum, aí já é levado o catéter de acesso. Introduzido o fio guia até a carótida interna para suporte ao microcatéter, né, e ao catéter maior, né, no caso, o catéter de acesso. Assim é retirado o microguia e o microcatéter, ficando só o catéter de acesso, e é introduzido o sistema do Penumbra. O fio guia, nesse caso, é do catéter 3 Max, né? Ele transfixa o trombo, como vocês podem ver ali, e serve de suporte para a chegada do microcatéter de aspiração. Então, o microguia, ele transfixou o trombo, o catéter de aspiração chegou como suporte, aí o catéter de aspiração, e esse, então, ele é acoplado à base distal do trombo para o empuxo, e assim é retirado o microguia. Esse, então, ele é ligado, né, a um tubo de aspiração e a uma máquina de aspiração a vácuo, como vocês podem ver aí. Tubo de aspiração ligado à máquina de aspiração a vácuo. A máquina começa a fazer o empuxo, que vai assim aspirando o trombo. Quando começar a cair sangue, né, pela máquina, o fluxo, então, quer dizer que o fluxo já está restaurado, como vocês podem ver. O fluxo está quase sendo restaurado. Saiu sangue, caiu sangue na máquina, o fluxo foi restaurado. Entretanto, se não houver restauração do fluxo após 90 segundos de aspiração, retiramos o catéter Penumbra com o trombo aderido nele. O catéter de aspiração ele é retirado, então, porque o trombo fica aderido nele. Aí, o fluxo é, então, restaurado. Beleza? Manejo clínico do acidente vascular cerebral isquêmico agudo. Bom, o comprometimento respiratório está presente principalmente em pacientes que sofreram infartos hemisféricos extensos, infartos do tronco cerebral e outras condições clínicas associadas ao AVC isquêmico, como crises convulsivas, pneumonias ou até mesmo tromboembolismo pulmonar. É importante que esses pacientes eles sejam submetidos a gasometrias arteriais e a oximetria deve ser sempre avaliada. A administração de O2 ela é mandatória em pacientes com uma saturação inferior a 94%. O controle da pressão arterial, nós sabemos que a grande maioria dos pacientes com AVC isquêmico na fase aguda, cerca de 50% até 80% dos casos, eles encontram-se hipertensos. Esse aumento da pressão, geralmente, ele é transitório e não necessita de tratamento nas primeiras 24, 48 horas. A regra é não baixar a pressão no primeiro dia.
a não ser que esse paciente ele apresenta condições clínicas específicas, como insuficiência renal ou cardíaca, dissecção de aorta, ou níveis pressóricos extremamente elevados, uma pressão sistólica maior que 220 ou diastólica acima de 120. O motivo disso é que a área da penumbra isquêmica ela é nutrida por colaterais que dependem muito de uma PA mais elevada para manter o seu fluxo. Se a PA do paciente, por exemplo, for reduzida para 14/9, por exemplo, uma área maior de penumbra será convertida em infarto, tendo assim o paciente uma maior sequela neurológica, piorando o seu prognóstico. Agora, se a pressão arterial ela estiver acima de 220 por 120 milímetros de mercúrio, isso caracteriza uma emergência hipertensiva. A conduta, então, é iniciar um antihipertensivo venoso, visando reduzir de 15% a 25% da pressão arterial no primeiro dia. No quadro aqui nós temos alguns exemplos de antihipertensivos venosos disponíveis no Brasil. Nós temos o metoprolol, que pode ser utilizado de 5 mg até 20 mg de 5 em 5 minutos, sendo o máximo 20 mg de dose. Nós temos também, por exemplo, os mais comuns, né? O enalapril, pode ser utilizado uma ampola em 250 ml de soro glicosado e correr, né, em 1 hora. E o nosso famoso NIPID, né, que pode ser utilizado de 0,5 a 8 microgramas por quilo por minuto. Né? A gente pode utilizar uma ampola em 250 ml de soro glicosado. Ele é feito em bomba de infusão e, na dúvida, a gente sempre começa com umas doses mais baixas, né? E vamos tateando de acordo com a resposta do paciente. A gente começa com 5 ml hora, 3, 5, 7 ml hora e vamos aí tateando de acordo com a resposta do paciente. Nas primeiras 48 horas, portanto, deve-se manter a pressão arterial na faixa de 180 por 110 milímetros de mercúrio. E em pacientes não hipertensos, isso em pacientes hipertensos. Em pacientes não hipertensos, devemos manter na faixa de 160 por 90 milímetros de mercúrio. Controle da temperatura. Administrar antitérmicos sempre que a temperatura atingir 37,5 graus. Investigar e tratar possíveis infecções. Porque a hipertermia ela lesa neurônios. Ela literalmente torra a zona de penumbra, piorando o prognóstico dos pacientes. Controle da glicemia. Quase 70% dos pacientes com AVC isquêmico na fase aguda, eles têm um aumento da glicemia. E isso pode piorar a viscosidade sanguínea e a circulação. Isso ocorre independentemente se a pessoa ela é diabética ou não. Monitorizar a glicemia nas primeiras 48, 72 horas em todo paciente AVC isquêmico agudo é mandatório. Principalmente em intervalo mínimo de 6 em 6 horas. Deve-se evitar o uso de solução glicosada para hidratação, exceto em casos de hipoglicemia. Para reposição volêmica, como eu disse, evite-se o uso de soro glicosado e deve-se usar somente soro fisiológico ou ringue lactato. Glicemia menor que 70, administrar glicose hipertônica. Glicemia maior que 180, insulina regular. A glicemia, então, ela deve ser mantida em torno de 80, 140, é o valor ideal. Nutrição. Quando a gente fala em nutrição, um paciente com AVC isquêmico, a gente tem que sempre lembrar da disfagia, porque ela é uma das principais coisas, uma das coisas que mais mata o paciente com AVC isquêmico. O paciente ele pode broncoaspirar, ele pode fazer uma insuficiência respiratória aguda. Então, nós temos que estar sempre atento com essa questão da disfagia no paciente vítima de AVC isquêmico. O paciente, então, ele deve permanecer deitado, com a cabeceira elevada na cama nas primeiras 24 horas. A dieta deve ser logo iniciada dentro das 48 horas, evitando desnutrição, a desnutrição é um fator que atrapalha muito a recuperação neurológica do paciente. Devemos pesquisar a disfagia e solicitar o parecer dos nossos amigos fonoaudiólogos. Geralmente, a dieta que a gente inicia é uma dieta pastosa, homogênea, gelatina, papa de frutas ou legumes, assistida ou através de nutrição enteral, sonda nasogástrica ou sonda nasoentérica, até que a ingesta oral seja segura e adequada. Devemos manter o decúbito elevado durante e após as refeições, para prevenir regurgitação e aspiração.
e alguns sinais que falam a favor de um paciente com disfagia. Entre os principais, nós temos tosse e engasgo, o escape de alimento pela rima labial enquanto o paciente está se alimentando, coriza, dessaturação quando o paciente está se alimentando, são alguns dos sinais que falam que esse paciente ele pode estar sofrendo de disfagia. Devemos atentar a isso. A antiagregação plaquetária, ela tem como objetivo a prevenção de novos eventos vasculares, né? Os estudos demonstram que é uma redução de cerca de 11% nas primeiras semanas de novos eventos e 22% a longo prazo. Não existe um consenso para a dose, né, do AS na prevenção secundária. O AS ele é o principal, né, ele é o cargo-chefe dos antiagregantes plaquetários, mas não existe um consenso, né, para a dose em que se utiliza no paciente com AVC isquêmico. Mas sugere que essa dose ela varia em torno de 80 a 300 miligramas por dia. Né? Na rotina médica, na maioria dos casos, utiliza cerca de 300 miligramas por dia, 300 miligramas dia, nos primeiros 15 a 30 dias, e depois 100 miligramas ad eterno. Como disse, então, a droga mais utilizada é o ácido acetil salicílico, e o início da antiagregação, ela deve ser mais precoce possível, geralmente nas primeiras 48 horas. Está contraindicado iniciar antiagregante plaquetário nas primeiras 24 horas após a terapia trombolítica. Outros agregantes plaquetários que podem ser utilizados no lugar do AS, caso o paciente seja alérgico à aspirina, é o clopidogrel, 75 miligramas uma vez ao dia, a ticlopidina, 250 miligramas de 12 em 12 horas, e o cilostazol, 100 miligramas dia. Mas o carro-chefe é, sem dúvida nenhuma, o AS dos antiagregantes plaquetários. É a nossa primeira escolha. Anticoagulação precoce. Na fase aguda, nas primeiras 48 horas do AVC isquêmico, não há recomendação do uso de heparina, anticoagulante, porque o risco de hemorragia é alto quando se usa anticoagulação precoce. E a indicação da anticoagulação no AVC isquêmico, ela é estrita ao AVC de origem cardioembólica, porque o paciente ele apresenta um alto risco de uma nova embolização, seja por fibrilação atrial, estenose mitral, infarto recente do miocárdio, cardiomiopatias dilatadas, enfim. Se o paciente ele tem risco de AVC cardioembólico, nós devemos iniciar a anticoagulação em torno de 48 horas após o evento isquêmico e interromper o antiagregante plaquetário. Dos anticoagulantes disponíveis aí que nós temos a varfarina, que depende de um INR, geralmente o INR em torno de 2 a 3,5, a rivaroxabana, 20 miligramas ao dia, a bigatrana e o apixabana, que são anticoagulantes novos que não dependem de manter um controle do INR. Bom, e por último, fechando a aula, vamos falar um pouquinho sobre a reabilitação no AVC isquêmico. A reabilitação ela deve iniciar assim que houver condições clínicas favoráveis e estáveis do paciente, estabilizado. Só vou iniciar a reabilitação se o paciente estiver estável do ponto de vista clínico. E ela é dividida em 3 fases, a reabilitação após o AVC isquêmico. Ela é dividida na chamada fase aguda ou fase intra-hospitalar, que engloba o início de exercícios passivos motores, checagem de habilidades de deglutição, habilidades cognitivas, integridade da pele para evitar aparecimento de escaras, estimular o autocuidado, remover o mais breve possível e, se possível, sonda vesical de demora, sonda nasointerna e orientar os familiares e os cuidadores. A fase subaguda, ela inicia quando o paciente ele recebe alta hospitalar e ela vai iniciar quando o paciente recebe alta hospitalar e ela é um aperfeiçoamento da forma extra-hospitalar, né, dos cuidados que o paciente recebeu dentro do hospital. E a fase crônica é uma fase de ressocialização desse paciente, é uma participação, é a facilitação desse paciente em participar das atividades da comunidade,
como atividades de esporte, lazer, visitas sociais, grupos de apoio, enfim. É o restabelecimento dos papéis sociais e familiares desse paciente dentro da comunidade em que ele vive e a provisão de informações acerca dos direitos e dos deveres dos indivíduos portadores de deficiência no Brasil. E também está presente também na reabilitação na fase crônica o retorno ao trabalho, caso seja possível. Então é isso. Mais uma vez eu agradeço a confiança, o apoio e obrigado.